Por que é importante a oração de intercessão? A oração que nós fazemos pelos outros? Porque a igreja é uma família. Nós todos somos membros do corpo de Cristo. E existe um dogma que a igreja chama de comunhão dos santos. O que é essa comunhão dos santos? Nós todos estamos ligados. Né? Então a igreja ensina que quando uma alma sofre, ou quando alguém peca, faz mal a todo mundo. Mas quando uma alma se eleva, eleva todo mundo. E Deus ouve a nossa oração pelas pessoas, pelas outras pessoas. O Catecismo da Igreja, aqui no parágrafo 2634 até 36, ele explica a importância da oração de intercessão. Diz assim: a intercessão é uma oração de pedido que nos conforta perto com o coração, conforma de perto com o coração de Jesus. Ele é o único intercessor junto do Pai em favor de todos os homens, dos pecadores, sobretudo. Então Jesus ressuscitado, sentado à direita do Pai, ele é o grande intercessor por nós. Por quê? Porque ele é nosso irmão agora. Ele é homem. É Deus, mas também ele é homem. Cristo não está no céu apenas como Deus. Não, ele está no céu como homem e como Deus para sempre. E como homem, como cabeça da igreja, ele intercede por toda a igreja. Então, quando a gente intercede pelos outros, nós nos conformamos com aquilo que Cristo faz diante do Pai. Né? É o que o Catecismo explica. Cristo é capaz de salvar de modo definitivo aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre para interceder por ele. Está na Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. O próprio Espírito Santo intercede por nós, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. São Paulo fala isso na Carta aos Romanos. Romanos 8, 26. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, São Paulo diz, nós não sabemos nem o que nós vamos pedir, nem como agradecer, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Então aí a gente já vê a base doutrinária da intercessão. Né? Eu me lembro de uma passagem na vida do grande São Curadar, São João Maria Vianney, que um pecador foi se confessar com ele, e depois de muito tempo sem se confessar, com pecados pesados, né? E quando acabou a confissão, ele deu uma penitência relativamente leve para o penitente, e ele disse, mas só isso, padre? Diante de tudo que eu fiz? Ele falou, se eu tiver que dar para você a penitência que você precisa, você não vai conseguir cumprir. Deixa que eu cumpra ela para você. E ele assumiu para ele a penitência pesada que ele dá para o penitente. Aí está a comunhão do santo. Você pode sofrer pelo irmão, você pode jejuar pelo irmão, você pode rezar pelo outro. E há um intercâmbio de graças entre nós. Essa é a força da intercessão. Né? Interceder, diz aqui o Catecismo, pedir em favor de outro, desde Abraão, é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus, que tem compaixão de todos. Quando você tem compaixão pelo irmão que está sofrendo, que está longe de Deus, que está no pecado, você reza por ele, você jejua por ele, você está fazendo a intercessão. No tempo da igreja, a intercessão cristã participa da intercessão de Cristo. Então, a nossa intercessão não é uma intercessão simplesmente isolada, não. É dentro dessa grande intercessão de Cristo diante do Pai que reza por toda a igreja. É a expressão da comunhão dos santos, da união de todos nós. Né? E ele diz aqui, na intercessão, aquele que ora não procura seus próprios interesses, mas pensa sobretudo nos dos irmãos. Filipenses 2, 4. E reza mesmo por aqueles que lhe fazem mal, até por aqueles que lhe fazem mal. Aquilo que Jesus colocou no Sermão da Montanha, né? Orai pelos vossos inimigos, abençoai aqueles que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos perseguem. Então, a oração de intercessão tem essa grandeza. A gente pode comparar a oração de intercessão um pouco com a vida natural. Quando você tem uma pessoa doente, o que você faz? Você cuida dela. Né? Você tem um parente, né? Está aí, por exemplo, na cama com dengue, não consegue fazer nada direito. Então, o que você faz? Você leva comida para ele, você leva remédio para ele, não é? Se precisa, você leva para o hospital, leva até para uma UTI. O que é isso? É ajuda. No campo espiritual é a mesma coisa.
aquele irmão fraco na fé, aquele irmão longe de Deus, aquele irmão no pecado, você leva a ele o remédio da salvação pela oração, entende? É o grande mérito, o grande valor da intercessão.